Bem-vindo a todos que estão aí. Estou aqui hoje com meu pai, Pastor Davi. Olá, boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então, o tema hoje é discipulado. A gente pretende aqui conversar um pouco sobre isso, né? Trazer mais, clarear um pouco mais sobre esse assunto. Muita gente tem dúvida, muita gente tem medo, trauma, sei lá. E hoje a gente vai estar falando sobre isso. Amém. Então, quando fala de discipulado, talvez você questiona, por que ser discipulado? Nós entendemos que o discipulado é algo bíblico, né? O próprio Jesus, ele discipulou ali os 12 apóstolos. E eu quero ler um texto muito interessante, lá em João capítulo 17, do versículo 20 ao 23, que diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, E eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha que coisa interessante. Então, quando nós falamos de discipulado, a primeira coisa que nós entendemos é que se refere a algo que tem que ter cuidado, que tem que ter comunhão. E aqui o próprio Jesus, ele traz, né, essa palavra em João, ele fala que Deus, né, está com Jesus, Jesus conosco, e nós temos que estar uns com os outros. E é interessante, se a gente olhar na Bíblia, talvez as pessoas falem, mas no Velho Testamento era só ensinamento e não sei mais o que. Lá em 1 Crônicas 25:8, depois você confere aí, vai falar de discípulos. E um texto muito interessante também que nós vemos no Novo Testamento é Mateus 28, do 18 a 20. Está até estampado lá na igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de discipulado, muitas vezes dá a impressão assim, que é algo de muita responsabilidade, algo que vai trazer para você assim, que você tem que aprender tudo. Não, querido, você não tem que saber tudo para ser um discipulador. Você não tem que saber tudo. Cada dia você vai aprendendo. E é interessante que aqui, quando ele fala desse cuidado, ele fala da transferência, né, que nós temos que ter através do relacionamento pessoal. E é interessante que o próprio Jesus, né, quando ele estava ali caminhando com os discípulos, ele ensinava e fazia. Porque quando você fala de responsabilidade em termos de discipulado, talvez você fale assim, por que ser discipulado? Porque quando nós somos discipulados, nós aprendemos e continuamos aprendendo com o Senhor todos os dias. Então isso é muito interessante você guardar no seu coração. E mais à frente a gente vai estar explanando mais sobre isso, mas é só para você entender o que é discípulo. Então todos nós, primeiro nós somos discípulos de Jesus. E assim por diante a gente vai fazendo discípulos. Porque senão, que grande comissão é essa que a gente faz parte se nós não estamos fazendo discípulos? E para a gente fazer discípulos, nós somos discipulados. Então, a questão do discipulado é um ensinamento que vem primeiramente de Deus. E depois Deus vai nos capacitando para a gente ensinar a outros e caminhar. Guarde bem isso no seu coração, porque às vezes você, nessa responsabilidade de discipular alguém, traz aquele medo, aquele impacto, mas pensa em comunhão, pensa em andar juntos. A Bíblia diz que nós temos que ser dois, quando está caído, o outro está ali para levantar. Às vezes a gente leva isso muito para o lado marido e mulher, mas isso também é para os irmãos, a gente que está caminhando um com o outro, e isso é muito importante. Essa introdução é importante mesmo a gente perceber que discipulado é a via de mão dupla. Eu discipulo, mas primeiro eu sou discipulado. Então a gente vai dividir essa live aqui em duas partes. Primeiro, sobre a gente ser discipulado, por que eu preciso ser discipulado, o que eu ganho com isso. Enfim, algumas dúvidas aí vocês podem ir mandando. Quem entrou depois
Seja bem-vindo aí. Nossa live de hoje a gente está falando sobre discipulado. Se você puder, convide mais pessoas, inclusive. Mas então, meu pai já deu a introdução aqui sobre discipulado. Eu queria que a gente começasse falando sobre a gente ser discipulado, e um texto que eu até vou ler aqui para introduzir, sobre o discipulado inicial, que existe uma diferença entre eu ser discipulado. Existe uma diferença entre o discipulado inicial, que é quando a pessoa está começando a caminhar na fé, e o discipulado da caminhada mesmo, pessoas mais maduras que vão caminhando. Então eu acho esse texto muito importante, muito bacana, que a gente acompanha aí, Atos, capítulo 9, versículo 17 e 18. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, e foi batizado. E o versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. As pessoas tiveram medo de Paulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, sobre o discipulado inicial, a gente vê esse exemplo de Paulo e Barnabé, e isso é aplicado em nossa vida também, se quiser. Então, olha que coisa interessante. Quando fala desse discipulado inicial, imagina aí você recebendo uma pessoa na sua célula, um novo convertido. Esse novo convertido é como se fosse um bebê. Você tem que pegar esse bebê, tem que dar um leitinho para ele, tem que ensinar ele a andar, ensinar ele a caminhar. E eu acho interessante que o discipulado não é apenas conhecer e ensinar sobre a palavra de Deus, mas é também importante viver com e para ele, no total. Então isso tem que ser todos os dias. E olha que frase interessante: torna-se e continuar sendo discípulo de Cristo. Então a gente vai ensinando, porque sempre quando eu pego um novo convertido assim, aí a pessoa fala: nossa pastor, mas eu li ali o Velho Testamento, eu fiquei maluco com aquela história ali. Aí eu vou e dou uma orientação para ele: meu filho, começa a ler o Evangelho de João, que ali você vai conhecer o amor de Jesus, ali você vai conhecer a palavra de Deus, você vai conhecer como Jesus caminhava com as pessoas, como ele ensinava de uma maneira assim amorosa. Então isso é o discipulado inicial, é quando nós começamos com as pessoas, mas sempre colocando para ele o que é certo, e nunca trazendo atalho para essa pessoa. Porque automaticamente, quando você pega um novo convertido, não estou dizendo aqui que você possa ser um crente antigo, que às vezes não está entendendo sobre discipulado, como que eu vou fazer discipulado inicial, se eu já estou em igreja há muito tempo. Mas quando você pega um discípulo, um novo convertido, que você vai mostrando para ele na palavra, com certeza, se ele for obediente, se ele seguir à risca ali tudo que você está mostrando para ele na palavra, ele vai ser um discípulo abençoado e com certeza será também um discipulador muito abençoado. E nessa história que nós ouvimos aí, com o qual o Alexandre leu, ela fala muito bem sobre isso. É um ensinamento, e ali algo interessante que eu vejo, quando você é um discipulador, para aquele discípulo inicial, você tem que mostrar para ele com amor, ter paciência, né? Muitas vezes a criança não cai, você levanta ela, coloca de pé. Muitas vezes a criança cai de novo, você coloca de pé. E assim a gente tem que ter também, nós temos que ter paciência. Mas em primeiro lugar nós temos que ter o amor de Deus no nosso coração para mostrar para esse discípulo inicial. Puxando para o discípulo, o Marcos até comentou aqui que no início da caminhada ajudou muito a ter alguém para orientar. Se você é um novo convertido, se você é um jovem que está começando na fé, e ainda está com muita dúvida, ou talvez você está até há algum tempo na igreja, mas tem muitas dúvidas e está meio perdido, é muito importante você ser um discípulo, você ter alguém para te orientar, e você pode procurar isso através do pastor Davi, através de um líder de célula. Isso é muito importante, essa caminhada inicial. Paulo chegou, ele conhecia muito sobre o judaísmo, né? Mas quando ele viu que Jesus era real, quando ele aceitou a Cristo como Salvador, ele precisava de orientações iniciais. E Barnabé foi essencial na vida dele,
o Marcos até comentou aqui que ajudou muito também, ele estava começando ali, tinha muita dúvida, então é necessário, se você ainda tem dúvida, se você está no início da caminhada, é muito necessário que você tenha alguém mais maduro te orientando, te ajudando nessa caminhada. E algo que eu acho muito interessante também, queridos, sobre essa questão de ser pessoas maduras na fé, né? E muitas vezes nem viu falar desse discipulado. Muitas pessoas na nossa igreja que vieram de outras igrejas, né? Como que funciona isso aí? Você apresenta como se estivesse apresentando para um novo convertido. E eu acho até interessante que quando eu iniciei, né, como discipulador, o pastor Marcos me apresentou uma pessoa que já tinha muitos anos de crente, era até pastor. Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou discipular essa pessoa? Então ali eu vejo o seguinte, se você, eu preguei sobre isso no Tadel passado, se você tem intimidade com Deus, se você ora, se você tem aquela caminhada mesmo com Jesus, não vai haver dificuldades. E muitas vezes isso pode ser um obstáculo. Talvez você pergunte assim, mas para que ser discipulado? Porque quando nós somos discipulados, a palavra correta para isso, a gente é trabalhado por Deus. Eu gosto muito de dizer sobre a forma de Deus, né, que Ele já tem uma forma preparada para cada um de nós. Muitas vezes vai precisar de tirar para entrar nessa forma, ou às vezes vai precisar de acrescentar algo. Então, quando nós vamos aprofundando, quando nós vamos buscando na palavra de Deus, essa é a importância do discipulado. Então, muitas pessoas às vezes não vão querer mesmo, então você não tem que insistir. Mas é maravilhoso quando você entende por que ser discipulado. É porque você às vezes caminhou, né? Como eu caminhei, a metade da minha caminhada praticamente, eu caminhei sem saber o que é um discipulado. Palavra, ia para casa, palavra, ia para casa, mas quando eu comecei a entender isso, mas o maravilhoso mesmo é quando você, né, vai buscando aquilo ali em Deus e você começa a receber o preparo para caminhar junto e você vê um discípulo crescendo. Isso aí é maravilhoso para Deus e a gente também fica maravilhado com essas situações. E então, só para a gente ter uma evolução aí, meu pai já adiantou, a gente tem esse discipulado inicial, mas talvez você, assim como nós, aí, fomos criados em outra denominação de igreja, que não tinha discipulado, não tinha essa visão. E a gente, ao vir para a CBPAS, a gente recebeu esse ensinamento e a gente começou a ser cuidado. E para isso a gente quer trazer mesmo alguns pontos aqui importantes sobre ser discipulado. Já foram falados alguns, né? Mas um texto que é muito bacana mesmo é o texto de Eclesiastes, que meu pai também leu na introdução, Eclesiastes 4, 9 e 10, que fala que é melhor ser dois do que um, se um cair, o outro está ali para levantar. Então é entender que quando você é discipulado, mesmo tendo uma caminhada com Deus, não quer dizer que a pessoa está ali para ser melhor do que você e tal, mas vocês vão começar a traçar uma caminhada. Fernanda Zeidan está até comentando aqui sobre a experiência dela com as discípulas, o tanto que ela aprende. E é isso mesmo, a gente quando é discipulado, não quer dizer que sempre a gente está numa posição de inferioridade, alguma coisa assim. Os dois caminhando juntos no mesmo propósito. Então, ser discipulado é ter alguém para caminhar. Quer contar algum testemunho? Então, eu já falei sobre o testemunho aqui de pessoas mais antigas. Mas talvez uma dúvida que existe no coração de muitas pessoas, né, é sobre... pastor, mas tem alguma dica para aplicar esse discipulado? Tem. A primeira delas é o seguinte: escute mais e fale menos. Muitas vezes a gente quer falar demais. Outra coisa, leve o jovem ao questionamento. Isso é muito importante. Então a gente vai aprendendo cada dia. Outra situação, determine alvos. Eu vejo muito aqui acontecer isso, né, no Point Jovem, na célula dos jovens, eles estabelecendo alvos. Isso é muito importante. Então tem várias dicas. Eu sei que o assunto é muito extenso, nós não podemos entrar em muitos detalhes, mas quando a gente começa a aprender sobre o discipulado, essa importância de ser discipulado, aí você vai questionar assim, mas por que ser discipulado? Porque vale a pena. Aí você vai ter algo da parte de Deus para ensinar para as pessoas, e como a nossa irmã comentou muito bem, como que eu aprendo com meus discípulos? Talvez eu aprendo mais do que ensino. A questão do ensino é mais
coisa de mestre, né? Então nós não fomos chamados para ser mestres, nós fomos chamados para caminhar juntos. Nós não podemos ser melhor do que o outro, nós não podemos ser soberbos, porque tem muitas pessoas soberbas também, que de repente você vai ler um texto, você vai falar algo, eu já estou cansado de ouvir isso, eu já sei tudo isso aí. E também tem o discipulador soberbo, tem aquele discipulador que só quer massacrar, quer enfiar aquilo ali, e não pode ser dessa forma. Então nós temos que entender, a primeira coisa que nós temos que colocar em nosso coração é o amor. Esse amor de Deus faz com que a gente seja um excelente discípulo e também seja um excelente discipulador. É isso, eu tenho uma grande experiência, que eu comecei a ser discipulado. Eu já tive alguns discipuladores, mas falar do mais recente, que é o meu discipulador hoje, né? Que é o Marcos, que tem me ajudado mesmo na caminhada, sempre me auxiliando mesmo. Eu sei que eu posso contar com ele, se precisar de confessar um pecado, se precisar de pedir ajuda de um conselho. Isso tudo é discipulado, mas não, também você como discípulo não precisa achar que essa pessoa você tem que confessar o pecado para ela. Você é obrigado a contar coisas que você está passando. Não existe essa obrigação. É a gente que se submete ao discipulado de alguém. Não é obrigatório, é algo maravilhoso. A gente está apresentando aqui, tentando trazer alguns pontos aqui para mostrar que é bíblico, para começar, e que é maravilhoso, que a Bíblia diz para a gente andar com alguém, para estar conosco, porque às vezes hoje eu vou estar fraco, o Marcos está ali me ajudando, no meu caso, né? E amanhã talvez ele vai poder pedir oração para mim, eu vou ajudar ele em alguma coisa. Não é uma coisa... eu me submeto porque, enfim, porque Jesus manda a gente fazer isso. Mas não é que eu sou obrigado a fazer essas coisas. Então, se você acha que discipulado é algo obrigatório, não, a gente gosta a gente quer que todos sejam discipulados, a gente quer que todos tenham transparência, que é algo muito importante, mas não é algo obrigatório. A gente pode falar sobre eu ser discipulador, ou você quer falar mais alguma coisa? Então, eu acho muito interessante essa pergunta, né? Por que discipular? Eu vou falar de mim. São as experiências que vai fazendo a gente aprender. Eu, às vezes, tenho a experiência de um irmão que vai me ensinar. E a minha experiência, muitas vezes, vai ser boa para outro irmão. E eu tinha uma dificuldade muito grande de ouvir as pessoas. E era só falar. E o dia que eu ouvi sobre isso, que nós devemos falar menos e ouvir mais, eu acho interessante isso aí, porque quando fala por que discipular, que às vezes nós temos alguma dificuldade em alguma área da nossa vida, nós somos trabalhados através de um discipulado. Porque é interessante que quando você vai aprendendo ali com o irmão, que você vai trabalhando aquela dificuldade do irmão, automaticamente Deus vai trabalhando também na nossa dificuldade. Então o discipulado, ele gera frutos na minha vida, que sou discipulador, e muito mais ainda naquele que é discipulado. E ser um discípulo, coloque isso bem no seu coração, ser um discípulo, primeira coisa, é ser discípulo de Jesus. É aquele discípulo que anda segundo a palavra e não segundo as ordenanças de homens, né? Claro que nós estamos aqui para estar juntos, comunhão, de aprendizado, mas assim, interessante você guardar isso, você tem que ser discípulo de Jesus. É isso sobre ser discipulado. E agora, por que ou como que eu discipulo alguém? Tem gente que acha que é uma opção. Eu acho que eu não fui chamado para ser discipulador. Ou a pessoa fala, não, eu acho que eu não sou capaz de cuidar de ninguém. E existem muitas coisas assim que impedem muita gente querer discipular e sai correndo desse chamado, né? Mas é importante aquele versículo que meu pai falou no início, Mateus 28, 19, ide e fazer discípulos de todas as nações. Então Jesus mandou todo mundo fazer isso. Então não é como um chamado específico, você é evangelista, você é mestre, você é pastor. Não é um chamado específico, é um chamado para todo cristão discipular pessoas. Evangelizar, ganhar pessoas para Jesus, falar de Jesus e poder cuidar de pessoas. Então é um chamado de Cristo e, enfim, como discipular, por que discipular? É interessante isso aí, não precisa ser mestre ou psicólogo.
fazemos discípulos de Jesus, não precisa saber tudo. Isso aí eu acho interessante porque muitas vezes a falta de preparo tem deixado assim, muitas pessoas frustradas, mas essa falta de preparo não é você ser um mestre, você ser um psicólogo, ser um delegado, ser algo a mais, não. É você preparar na palavra de Deus, é você ter algo de Deus para passar para as pessoas. E uma coisa muito interessante também, porque como discipular, uma coisa que nós temos que colocar em nosso coração, que nós não podemos ser dominadores das pessoas. O discipulador não pode dominar sobre a vida das pessoas. Outra coisa que tem atrapalhado muito o discipulado, talvez é a falta de transparência e a falta de compromisso. Aí muitas vezes as pessoas falam isso, mas isso é só problema do discípulo? Não. Muitas vezes também pode ser problema do discipulador. Essa falta de transparência, ou seja, usar a verdade, usar a palavra, e essa falta de compromisso, ela fala de horário, que talvez você marque e não vai, talvez o discípulo marque e não vai, não dá uma satisfação, e isso ocupa tempo. E às vezes as pessoas ficam frustradas. Ah, mas como que eu vou discipular se a pessoa não compreende isso? Mas vai depender de mim, vai depender de você, então nós temos que ter essa iniciativa. E outra coisa também interessante, discípulos, eles devem ouvir o que está acontecendo ali com o discipulador e ficar entre eles. E muitas vezes, né, as pessoas falam assim, ah, mas eu deixei o discipulado, mas começa a contar a situação das pessoas. Ou às vezes também a gente vai para um discipulado, a pessoa começa a contar assuntos que não tem nada a ver. Aí você vai para a palavra. Porque nós temos muito que aprender, queridos. Nós perdemos tanto tempo, né? Falei sobre isso também, que às vezes a gente perde tanto tempo, um tempo tão precioso ali de 1 hora, 1 hora e meia, você junto com a pessoa ali para ouvir, né? E muitas vezes falar da palavra de Deus, a gente fica preocupado com tantas coisas. E hoje, qual que é o nosso maior problema hoje? Às vezes as pessoas têm medo de discipular. Muitas pessoas para ser discipuladas e poucas pessoas não querendo discipular. Por quê? Nós sabemos, queridos, que o discipulado é importante, como foi falado aqui nesse tempo. Aí depois você vai ver uma igreja que uns estão lá na frente, outros estão caminhando, outros estão parados. Isso aí é porque não está andando em alinhamento, não está andando em comunhão. Então essa importância de fazer discípulos de Jesus, não precisa de você saber tudo, que muitas pessoas às vezes ficam assim, pastor, mas a pessoa me fez uma pergunta muito difícil. Você não é obrigado a responder naquele momento. E eu acho interessante nisso daí, que desperta uma curiosidade, então vamos estudar juntos. Olha que assunto interessante. Não polêmicas, querido, porque polêmica, linha teológica, isso só traz problema para a gente. E claro que a gente tem que aprender também, mas o mais importante desses discípulos é ser aqueles discípulos que preguem a palavra, que levam o evangelho, que façam discípulos, como foi falado aqui no texto de Mateus. O nosso compromisso como discipuladores é esse, de levar as pessoas a serem parecidas com Jesus, ou seja, fazer discípulos de Jesus, né? E para isso você não precisa de saber responder todas as perguntas dela, você não precisa de resolver problemas psicológicos da pessoa, problemas familiares. Você não é um resolvedor de problemas. Quem faz essa obra de ajudar a pessoa com a família dela, problema psicológico, talvez um psicólogo ou Deus mesmo, né? Então a gente como discipulador, é muito importante falar isso, que a gente ajuda a pessoa a crescer espiritualmente, né? Não emocionalmente, ou fazer ela ficar mais inteligente, ensinar matemática, se ela tem dificuldade de matemática, não é ficar enfiando nessas áreas nada a ver da vida da pessoa. A gente, discipulador, é para ajudar a pessoa a crescer espiritualmente. Então a gente vai orar se a pessoa estiver precisando de oração, a gente vai orientar na palavra, a gente vai trazer palavras, a gente vai caminhar junto, como meu pai falou. Se tiver dúvida, nós vamos procurar essa resposta juntos. Então, para ser discipulador, você não tem que ser o cara mais inteligente do mundo para responder todas as perguntas, você não tem que ser um psicólogo para resolver os problemas emocionais da pessoa, você só precisa de estar buscando a Deus e estar na dependência de Deus mesmo. E eu acho tremendo isso daí, porque quando fala discipular, caminhar junto, estudar a Bíblia juntos, quantas vezes, né, a gente vê um discípulo da gente pregando uma palavra na célula, ou às vezes pregando uma palavra na igreja, numa vigília, aquilo ali traz para a gente algo assim renovador para a gente também que é o discipulador. Então você também
pode ter essa experiência, porque você foi chamado para ser esse discípulo, e discípulo faz discípulo. E eu aprendi lá onde eu estava antes, que ali era membro da igreja. Aí, uma coisa interessante da nossa visão da nossa igreja. Aqui nós não fazemos membros, nós fazemos discípulos. E discípulos de Jesus que está na palavra. Então, quando a gente vê o crescimento, quando a gente vê esse fruto sendo gerado, aí você fala, realmente o discipulado ele gera frutos. Não só em mim, que sou o discipulador, mas também naquele que é discipulado. Contar com a obra do Espírito Santo, né? O Espírito Amém. Santo que faz dar fruto, né? A gente é realmente incapaz de ajudar alguém a ficar parecido com Jesus. Não vem da gente, é realmente uma coisa linda que o Espírito Santo faz. E eu particularmente, eu sempre fui muito tímido, Deus trabalhou muito, hoje eu já não sou mais, mas eu fui muito mesmo. Então quando eu entrei na igreja me ajudou muito, eu lembro discipulando o Vinícius, não sei nem se ele tá aí, discipulando o Vinícius lá, falava tudo com vergonha e tal. E isso até me ajudou até nisso, mas assim, não tinha aquela cobrança de eu ter que saber muito. Eu tava ali todo com dificuldade, mas orando, clamando a Deus, isso é muito bom até pra gente mesmo crescer, como todo mundo tá falando aí, como que os discípulos da gente faz a gente crescer. Quem quiser inclusive comentar aí sobre a sua experiência no discipulado, eu creio que para quem tá lendo aí também tá acrescentando essas pessoas, esses testemunhos que a gente conta, acrescenta, dá vontade na pessoa de querer discipular, querer ser discípulo. E a nossa proposta aqui nessa live é que você queira ser discipulado, se você não é ainda, e principalmente ser discipulador, porque realmente é uma honra muito grande, é uma obra que a gente vai receber recompensas eternas. É como Deus vai recompensar a nossa vida, a gente cuidar de uma pessoa, porque a coisa mais importante que tem para Deus são as almas mesmo. Amém. Podemos fechar o tema? Tem mais alguma coisa? Não, eu creio que está dentro desse início aí, né? Por que ser discipulado? Qual a importância do discipulado? Depois, se você tiver mais algum questionamento, alguma dúvida, é bom que você coloque aí no grupo do Point, para a gente estar respondendo aí pessoalmente. Acho que isso aí é muito interessante a gente aprender a cada dia. E algo interessante que o Alexander falou, quando nós procuramos crescer espiritualmente, esse crescimento também vai depender muito da pessoa. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero ser discipulado para me pregar a palavra. Não é assim que funciona. Então o discipulado, a gente vai crescendo junto, a gente vai caminhando. E o meu discipulador, eu cobro muito isso dele. Fala, como que foi a palavra? Meu discipulador. Eu falo para ele assim, como que foi a palavra lá do domingo, como foi a palavra do Tadel, onde que eu tenho que melhorar. Me ajuda aí, claro que eu estou buscando, eu estou orando, eu tenho buscado o Espírito Santo, tenho clamado, mas é importante também você ter essa avaliação do seu discipulador. É isso. A gente recebeu algumas perguntas sobre discipulado, como eu falei lá no início também, mas quem quiser mandar alguma pergunta aí pode mandar também. Creio que essa introdução já foi bem ampla, já deu para clarear bastante coisa. Quem tem dúvida aí sobre ser discipulado, sobre discipular. E aí vieram algumas dúvidas. A primeira pergunta, como discipular sem criar um discípulo que é dependente do discipulador? Muito boa pergunta. Como discipular sem criar um discípulo dependente do discipulador? Porque na verdade, queridos, nós temos que entender isso. Eu falei um pouquinho sobre isso bem no início. Você não tem que ter medo do seu discipulador. Você não tem que levar o seu discipulador como se fosse um carrasco na sua vida. Então, quando nós discipulamos, colocando o amor de Deus, que eu já falei bem no início também, esse discipulado ele cria um alinhamento entre nós e, primeiramente, entre Deus também. E isso vai fazer com que esse discípulo comece a caminhar e aí ele começa a fazer. Eu acho interessante quando você leva isso aí para o lado profissional, por exemplo, se você é um gerente de uma empresa e aí chega um funcionário ali para trabalhar, você vai ter que mostrar para ele como que ele vai fazer aquele serviço. Como que você vai mostrar para ele se você não sabe fazer? Então talvez aí seja uma situação que sempre o discípulo vai depender do discipulador. E às vezes aquele funcionário também sempre vai depender daquele gerente para fazer algo. E o dia que o gerente ausentar, ele não vai saber fazer. E aí que eu acho interessante, tem discípulos hoje, para a glória de Deus,
que às vezes tem algumas situações que eu pego o telefone, dou uma ligadinha, por favor, resolve isso aí para mim, em nome de Jesus. Então, aí você vê que o discípulo ele vai, né, caminhando e já não tem mais aquela dependência total do discipulador. Porque quando nós ficamos presos ao discipulador, a gente tem medo, a gente fica, como o Alexander falou, do testemunho dele, que ele era muito vergonhoso e tal, mas ele buscou isso primeiro em Deus. E depois a gente vai buscando algo no discipulador, o seu tutor, né, para estar ali do seu lado, para te orientar como fazer aquilo ali. Então, a primeira dependência nossa tem que ser em Deus. E não depender do discipulador. Porque eu vejo assim que tem pessoas às vezes que levam muito na risca. Vou viajar, tem que falar para ele, vou fazer, tem que fazer para ele. Não, não é dessa forma. Tem situações que nós vamos fazer, mas se a gente tiver dúvida, a gente consulta a Deus e, se possível, consultar também o discipulador. Mas não ter aquela dependência total, ficar preso ao discipulador. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, não é dessa forma. Busque a resposta com Deus e através do Espírito Santo. Nunca a gente pode querer controlar a vida de alguém, né? Como já foi falado, né? A gente não é dono da pessoa, a gente inclusive não está acima da pessoa. Todos nós estamos em pé de igualdade diante de Deus, somos iguais perante Deus e que a gente não exerça jamais controle sobre alguém. Se você percebe que a pessoa tá, sei lá, dependendo muito de você, como meu pai falou, então você vai ter que começar a dar uns empurrão, deixar ela fazer sozinha, ajudar de alguma forma para ela caminhar sozinha. Nosso propósito é que a pessoa cada dia dependa menos da gente, na verdade. Como discipulador, o que a gente tem que querer mesmo é que cada dia a pessoa dependa menos de mim. Porque aí eu sei que ela está caminhando com o Espírito Santo, que coisa maravilhosa. E aí os dois vão caminhando junto, igual Paulo e Barnabé. No início, Barnabé estava orientando Paulo e tal. Depois os dois caminharam juntos, cada um inclusive foi para fazer uma obra em lugares diferentes. Os dois cresceram na fé e os dois estavam maduros, dependentes do Espírito Santo. Isso que é maravilhoso, né? Deixar que o discípulo não fique dependente da gente, jamais. A segunda pergunta é: como ajudar ou corrigir um problema do discípulo sem ser intrometido ou autoritário, que é até um pouco do que a gente está falando. Legal essa pergunta também. Aí, confrontar uma pessoa quando está com um problema. A primeira coisa é amar a pessoa. Porque a palavra de Deus diz: quem ama, corrige. O pai que ama, corrige. Então você, como discipulador, você está representando ali ao pai. E eu acho interessante que quando aparece esse problema tem que ser resolvido o mais rápido possível. Talvez a gente entra num problema que a gente fica sem saída, sem saber o que fazer, e cada dia que passa aquilo vai acumulando, aí vai dando mais, vai aumentando o problema. Então, primeiro, você amar e usar a verdade, corrigir com a verdade, que é a palavra de Deus. Em segundo lugar, você deve resolver o problema mais rápido. Outra coisa, separe a pessoa do problema. Mas como assim, pastor? Porque muitas vezes a gente está acompanhando a pessoa e quando aparece um problema, a primeira coisa que a gente fala é: mas você não melhora mesmo, né? Sempre assim. Você nunca deve usar essa palavra, sempre assim, ou então muitas vezes você fala: você nunca melhora mesmo. Eu já esperava isso de você. Onde que ficou o amor? Então ali você não separou o problema da pessoa. Claro que nós temos as nossas dificuldades. Claro que nós temos algo em nossas vidas que tem que ser melhorado. Através da palavra de Deus a gente vai se santificando a cada dia. Mas nós nunca podemos misturar o problema com a pessoa, porque é muito fácil você chegar e falar assim: você sempre foi assim, você nunca melhorou, eu esperava isso mesmo de você. Não, você tem que amar, corrigir aquele problema e separar a pessoa do problema. E muitas vezes, por isso que é interessante lá atrás, quando eu falei, falar menos e ouvir mais. Porque quando você vai ouvindo e vai buscando em Deus, ali o Espírito Santo vai trazendo uma palavra, de repente uma palavrinha que você fala vai acertar toda a situação. Outra coisa, não trate vários assuntos de uma só vez. Porque às vezes a pessoa vem com um problema e fala: mas você lembra que você passou por aqui também? Você lembra que você foi assim? Então você vai resolver aquele problema naquele dia, mas com amor, e resolver o mais rápido possível. E outra coisa, seja específico, vá ao foco do problema.
E muitas vezes a gente fica fazendo curva, né? A gente fica procurando situações. Se a pessoa já chegou e colocou o problema, não é que você vai ser intrometido, não é que você vai ser autoritário. Você vai ser amoroso, vai resolver o problema o mais rápido possível e não vai acusar a pessoa. Isso é muito importante. Eu acho que nunca, se a pessoa colocar o problema, você vai estar sendo intrometido. Às vezes eu acho que acontece a pessoa intrometer quando o discípulo não quer se abrir, ele tem um problema e não quer falar. E às vezes o discipulador chega e fala de algo, às vezes que ele ficou sabendo, ou sei lá. Então acho que o nosso papel nunca é ficar botando o discípulo, tipo, obrigando o discípulo a falar algo conosco. Se ele não quer falar, a gente só pode orar. Se você está vendo que o seu discípulo está com um problema, eu acho que você tem que orar e pedir Deus para incomodar ele, sempre colocar à disposição, né? Você está ali para ouvir, para ajudar, para caminhar junto, você não é melhor que ele, e assim vai ganhando espaço, né? Para ele se abrir, mas se não quiser também, a gente pode orar, que a oração tem muito poder também, né? Não vamos esquecer disso. Pode ir para a próxima. Como lidar com discípulos que pensam que a gente tem solução para todo problema e que somos responsáveis, tipo, eu sou responsável pelo meu discípulo. Tem discípulo que acha isso, né? Como lidar com esse tipo de discípulo? É interessante isso aí também. Você como discipulador, você tem que se sentir, né, por exemplo, aparecer um problema. Então você como discipulador, você tem que falar para ele assim, eu estou sentindo dessa forma por causa desse problema. Aí você já vai dando um auxílio para a pessoa, que como se ela tivesse um problema com uma terceira pessoa. Aí você, como discipulador nessa hora, tem a sabedoria de falar assim, eu me sentiria dessa forma se fosse comigo. Não que você está comparando com a outra pessoa, não que você esteja com um problema pronto para ela. Mas aí o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que demonstrar o amor, novamente falando de amor, nós temos que usar a palavra de Deus. Eu gosto muito de citar, né, em meus passos, o que faria Jesus. O que Jesus falaria? O que Jesus te orientaria? Qual seria a solução de Jesus para você? E em terceiro lugar, é o olhar. Eu acho muito interessante isso aí. Quando nós falamos, quando nós, olho no olho, né, é algo interessante que ali você está demonstrando através do olhar que você mesmo não tendo a solução para aquele problema, e não é que você seja responsável por ele, porque todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas naquele momento ali que você está com amor e você lança a palavra de Deus, é o Espírito Santo que vai trabalhar e vai resolver o problema. Já aconteceu situações comigo, assim, com discípulos direto, que sinceramente eu saía sem expectativa nenhuma, mas quando eu entrava no carro, eu já entrava orando. Senhor, é o Senhor que vai resolver para mim. Essa situação não é para mim resolver. Eu não tenho isso aqui pronto, mas muitas vezes nós queremos tudo pronto. Nós queremos a solução imediata, achando que o discipulador é o Todo-Poderoso, como o Alexandre falou muito bem. Mas aí, quando você vai buscando em Deus, de repente, numa caminhada, quando você chega, o problema já está praticamente solucionado. E você não precisou de falar nada, simplesmente você vai orar, você vai olhar olho no olho, amar e agradecer a Deus pela solução. Isso é muito bom, né? A gente desenvolver isso para um discipulador é maravilhoso. A gente consegue realmente desenvolver essa dependência do Espírito Santo, porque a gente sabe às vezes que vai vir um problemão, que vai vir algo difícil de lidar, mas a solução do problema realmente nunca está em nós. Às vezes a pessoa fala algo e aí você pensa, o que eu ia fazer no lugar dele? Talvez você ia fazer até pior, mas não importa, você não está fazendo discípulo de Alexandre, por exemplo. Eu estou fazendo discípulo de Jesus, então é isso que meu pai falou. A gente fala o que Jesus ensinou, né? E não o que eu estou querendo ensinar. E deixar claro que a gente depende do Espírito Santo, que o discípulo não depende de mim, né? Que o discípulo depende também do Espírito Santo. Só fazendo assim uma junção com a penúltima pergunta, com essa última, eu acho bem interessante isso daí também, porque a pessoa fala, você é responsável por mim. E muitas pessoas, muitas vezes, só procuram o discipulador quando tem problema. E quando fala de comunhão, quando fala de andar juntos, não é só para resolver problemas. A gente tem que caminhar juntos também para tomar um café, para compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar experiências. Então tudo isso aí é muito importante para a gente. Amém? Isso.
Como lidar com discípulos que quer muito. Às vezes o discípulo é carente, né? Aí ele quer muita atenção, encontra ali o amor no discipulador, uma pessoa amável e tal, que bom, mas aí o discípulo às vezes fica querendo atenção o dia inteiro, 24 horas por dia. Como lidar com esse discípulo? Eu quero te dar uma orientação muito interessante. Eu tenho discípulos dessa forma. E aí o que eu faço é o seguinte, enviar uma mensagem, gravar um áudio, e aí a gente vai, né, através de um áudio, através de uma mensagem, isso aí vai fazendo com que essa pessoa vai se despertando também. E aí eu acho muito interessante, porque isso aí faz parte de uma dica também para o seu discípulo. Porque nós, como discipuladores, a gente começa a observar quais são as carências, quais são as dificuldades e quais são as habilidades também, os dons que a pessoa tem. E isso é com o tempo, eu não quero dizer que você tem que descobrir isso de hoje para amanhã. Assim como lidar com um discípulo que quer atenção 24 horas por dia, você também não tem a obrigação de saber o que o seu discípulo precisa em 24 horas. Eu acho muito lindo você acompanhar mais de perto e começar a determinar alvos para essa pessoa, como eu falei antes. De repente, tarefas para ela. Eu quero que você leia para mim o livro de João. Aí ele vai ficar pelo menos ali umas 20 horas sem te procurar, e vai ler o livro de João, depois você começa a compartilhar com ele. Então essas tarefas aí são coisas que não é que você vai castigar o cara, mas é que você faz isso para fazer com que essa pessoa cresça e não fique o tempo todo, será que eu posso comprar esse passarinho? Será que eu posso fazer essa viagem? Será que eu posso namorar aquela pessoa? E nunca busca a direção de Deus, só fica buscando o homem no homem. E nós temos que entender, queridos, que mesmo nós sendo discipuladores, nós temos nossas falhas também. Nós temos nossas carências, nós temos as nossas dificuldades. Então, lidar com um discípulo que quer atenção 24 horas por dia, aí vai requerer muita habilidade da sua parte. Eu acho que estava vendo que isso acontecendo, que a gente já viu casos, né, de pessoas que pedem permissão para o discipulador. Se aconteceu um dia que um discípulo te pedir permissão para alguma coisa ou algo assim, acho que o nosso papel tem que ser cortar, trazer de novo essa clareza que a gente já falou tudo aqui. Trazer de novo na mesa aí, ó. A gente tá aqui para caminhar junto. Eu não mando em você. Eu tô aqui para te ajudar espiritualmente e não em outras áreas. E que a gente possa desenvolver amizades, mas não essa dependência aí da pessoa achar que precisa consultar a gente para tudo. Enfim, se criar essa dependência, a pessoa vai parar de olhar para Jesus e vai começar a olhar para você. E a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas cresçam olhando para Jesus, se tornando mais parecidas com Jesus e não dependentes da gente. A próxima pergunta é: como ser imparcial quando um discípulo está em conflitos com alguma outra pessoa e aí ele fica chateado se você não fica do lado dele? Toma a partida, né? Às vezes o discípulo ali brigou com alguém, teve alguma confusão, algum problema com alguém, e aí parece que você tem que ficar do lado dele. Como agir nesse caso? Mais uma vez, essa pergunta aí eu tenho que falar para você que nós não podemos falar muito, ouvir mais. E é interessante que isso às vezes acontece muito com casais, né? Mas isso aí trazendo para o discipulado, especificamente aí quando o discípulo tem conflito com outra pessoa, muitas vezes a gente tem que vigiar que muitas vezes nós tomamos partido em ouvir só um lado e a gente não ouve o outro lado. Mas fulano está chateado comigo por causa disso, disso, disso. É ela que está falando. E aí eu acho interessante, já falei isso várias vezes, quando acontecem situações deste nível, primeira coisa, se é seu discípulo direto, você vai orientar ele na palavra, como que ele vai acertar essa situação, como que ele vai acertar com essa pessoa que está tendo problema. E se ele continuar chateado, eu falo assim, então é melhor que eu traga essa pessoa aqui para a gente conversar juntos. Ou então, se você não quiser fazer isso, eu vou ouvir aquela pessoa. Mas a maioria das vezes, quando você coloca essas duas opções, as pessoas não querem. Porque é muito fácil você criticar alguém e não saber receber a crítica. É muito fácil, muitas vezes, você falar de alguém e na hora que vem a situação ali para ficar frente a frente, olho no olho, né, você negar e simplesmente falar que aquilo não aconteceu. Você falou isso hoje também, né? Que no almoço. Exatamente. Que às vezes a pessoa. Quer dizer, nenhum de nós gosta de ser confrontado. Então, às vezes, vem esse ponto também.
Outra coisa interessante isso aí também, porque às vezes esse confronto, de repente, é coisa tão pequena, aí você sendo um discipulador habilidoso, né, amoroso, usando a palavra, não usando o seu autoritarismo, usando aquilo que, né, muitas vezes a gente quer resolver com o nosso braço, mas muitas vezes quando você confronta o discípulo, ele fala, ele tá do lado dele, ele não está olhando do meu lado não. Mas nós não podemos tomar partido, nós temos que ouvir as duas partes. Amém. Já vamos para a última pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, também já está acabando o tempo, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode falar. O Marcos falou uma frase bacana aqui sobre a outra pergunta, que a gente é um canal e não a fonte, né? Então nunca pense, nunca seja a fonte de ninguém, como o Marcos falou aí. Vão ser sempre canais de bênção na mão de Deus. Se alguém tiver pergunta, pode mandar, mas a última pergunta que a gente recebeu foi: e quando o discipulado se torna abusivo? Acontece, né? Isso aconteceu e às vezes acontece, mas a gente tem orientado muitas pessoas que isso não venha continuar acontecendo. Mas para isso a gente está sendo discipulado para aprender sobre isso também. Porque, queridos, você não é obrigado a ficar com uma pessoa que está abusando da sua bondade, muitas vezes está querendo ser autoritário demais. Eu uso muito esse termo: se o discipulado não está fluindo, não está gerando uma química, não está gerando frutos, é melhor que você procure uma outra pessoa para ser seu discipulado. Não está preso, né? Não pode ficar preso a pessoas. E muitas vezes isso vai acontecer. E eu gosto muito de falar sobre isso, que muitas vezes o discipulado não é o seu discipulador não vai ser aquele que você quer, mas é aquele que você precisa. Porque às vezes a gente, eu tenho uma afinidade muito grande com aquela pessoa, e eu quero que ele seja meu discipulador. Passa um pouquinho de tempo, falo, pastor, eu prefiro ele como meu amigo, como meu discipulador, não. Eu não sabia que ele era autoritário, eu não sabia que ele ia cobrar tanto de mim assim. Então, quando esse discipulado se torna abusivo, a melhor coisa é o caso do problema. É melhor você resolver o mais rápido possível. E aí, o que tem acontecido ultimamente? A pessoa evita até de encontrar com a outra. E aí vai passando o tempo, vai criando aquele problema, vai aumentando o problema, ou seja, não resolveu o problema rápido. Então, queridos, assim como, né, eu sempre trago isso para o lado comercial, que eu trabalhei muito tempo em empresas, assim como o funcionário não serve para a empresa quando ele não está gerando frutos, não está dando rendimento, assim também, quando o funcionário não agrada do patrão, ele chega para ele e fala assim, não, você está sendo autoritário comigo, eu fui chamado para fazer isso e você está me colocando para fazer outra coisa. Então isso também pode acontecer no discipulado, mas eu te falo com clareza, na palavra, quando tem amor, quando você faz como discípulo de Jesus o que você está aprendendo, dificilmente você vai ser um discipulador autoritário, dificilmente você vai abusar do seu discípulo, porque, queridos, mais uma vez eu falo para você, lá no final nós temos que prestar conta de tudo isso. Como que você cuidou do meu discípulo? Como você cuidou daquela ovelha? Então isso aí é muito sério, então nós temos que entender, não estou aqui te colocando uma palavra para você ficar com mais medo, não, de jeito nenhum. Então quando esse discipulado torna abusivo, a melhor coisa é procurar o pastor, procurar o líder do seu setor, o líder de célula, conversar e falar, olha, não está funcionando, eu acho melhor a gente conversar aqui e orar para Deus apresentar uma outra pessoa. Mas se tiver liberdade com esse discipulador, converse com ele, fala que você não está agradando, não está certo isso. A gente está falando aqui, né, isso não é certo, o discipulador controlar a vida da pessoa, querer saber da vida da pessoa. Então, se você está acontecendo isso com você, acho que você tem que conversar com ele. Se não funcionar, a Bíblia fala isso, né? Se a gente vai até pessoas, se não consegue resolver, leva ao pastor, ao líder, e aí o problema vai ser resolvido. A gente não está preso a ninguém, e Jesus fala que ele nos libertou de todo jugo, fardo pesado, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Às vezes a pessoa está com fardo de homem, né? Como a Bíblia diz, que às vezes o discipulador está ali impondo fardos, obrigações para a pessoa, e isso se torna abuso. Às vezes a pessoa está ali arrumando mais luta ainda com esse discipulador. Então, se essas coisas estão acontecendo, é lembrar que a gente não está preso a ninguém, né? Exatamente. E assim, só para finalizar,
Eu quero te encorajar nesse dia, porque na terça-feira mesmo, quando eu ministrei aquela palavra lá no Tadel, eu recebi uma ligação de uma família daqui de Viçosa, e eles vieram, né, ficaram fora de Viçosa há muito tempo. Aí ouviram aquela palavra, ouviram a oração inicial do pastor Reinaldo, e ele ficou muito interessado. Falei assim, meu Deus, eu fiquei maravilhado, eu vi uma igreja dessa lá em Curitiba e achava que não tinha igreja desse nível aqui na cidade de Viçosa. Então, irmãos, nós temos assim uma preciosidade nas nossas mãos, porque é lindo quando você é discipulado, é lindo quando você é cuidado, mas é maravilhoso quando você começa a cuidar de alguém, quando você, preparado por Deus, começa a apresentar a palavra de Deus, caminhar com as pessoas. Então aproveite bem sobre isso. De repente até aqui você não tem entendido muito bem. Procure aí o seu discipulador, se você tem. Se você não tem, procure o mais rápido possível, para que você se encoraje, para que você se torne um discipulador também nessa terra, para a glória de Deus. Acho que foi bem falado, acho que deu para responder as perguntas, eu creio que foi bênção.